Bom dia, alunos! Tudo bem? Espero que sim. Chegou mais um dia de videoaula e eu trouxe mais um pouquinho desse nosso capítulo sobre quadriláteros, né? Esse é o primeiro conteúdo do nosso terceiro bimestre, certo? E assim, chegou no momento que é de suma importância que vocês se dediquem bastante. Então, prestem bem atenção na aula. Olha só, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre trapézio. Como nós já conversamos na videoaula passada, né? Eu mostrei para vocês, na verdade, esse capítulo ele é todo, a parte inicial dele fala sobre quadriláteros, certo? Os quadriláteros eles são figuras geométricas com 4 lados, como nós já conversamos, que podem ser classificadas em paralelogramo, trapézio ou, em alguns casos, nós só chamamos de quadrilátero porque eles não possuem as características nem de um paralelogramo, nem de um trapézio, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o trapézio, certo? Eu já mostrei para vocês que um trapézio é um quadrilátero com um par de lados paralelos. Como vocês podem ver, olha só, nessa imagem aqui, eu já trouxe para vocês que o lado AB é paralelo a CD, né? O lado AB está aqui e o lado CD está aqui, certo? O que seriam lados paralelos? A gente relembrou já anteriormente que retas paralelas são aquelas retas que seguem no mesmo sentido, né? Elas vão na mesma direção e mantêm a mesma distância do início ao fim. Ou seja, por mais que elas sejam prolongadas, elas nunca vão se cruzar. Nesse caso aqui, se vocês observarem, olha só, eles mantêm a mesma distância do começo ao fim, estão indo no mesmo sentido e por mais que elas prolonguem, elas não se cruzarão. Nesse caso, elas são retas paralelas, o que não é o caso dessas laterais, porque olha só, elas não estão seguindo no mesmo sentido. Essa está seguindo para cá, essa para cá. Se elas forem prolongadas, em algum momento elas vão se cruzar. Então, eu já consigo identificar que eu tenho aqui um trapézio. Por quê? Porque eu tenho somente um par de lados paralelos. Esse par de lados paralelos do trapézio, nós chamamos de bases do trapézio. Um trapézio ele tem duas bases, a base maior e a base menor. Então, olha só, o lado AB seria a base maior do meu trapézio e o lado CD a base menor, certo? Base maior AB, né, que é a minha reta maior aqui, e a base menor CD. E sim, as bases são sempre os lados paralelos, tá? Não os lados não paralelos. Tenho aqui outro trapézio. Aqui eu já trouxe para vocês que o lado F é paralelo a GH, certo? Então, esses dois aqui, eles não são paralelos. Vocês podem ver que essa daqui está seguindo em linha reta e essa está subindo. Então, elas não estão indo no mesmo sentido, elas não estão na mesma direção. Elas não são paralelas. Já essas duas retas laterais são, sim, paralelas, né? Nesse caso, como elas são as paralelas, elas são as minhas bases. Como vocês podem ver, GH é a minha base maior, F é a minha base menor. Então, lembrem-se sempre, as bases são os lados paralelos, certo? Então, aqui, base maior, GH, base menor, F. Eu vou só rapidinho aqui apagar o quadro, porque eu vou mostrar para vocês a classificação dos trapézios, né? Eles são classificados geralmente por algumas características. Eles podem ser isósceles, escalenos, certo? Eu vou mostrar para vocês agora como reconhecer cada tipo. Prontinho, alunos, já organizei o quadro e agora eu vou mostrar para vocês esses 3 tipos de trapézio e como reconhecer, tá? Nesse primeiro caso aqui, olha só, eu tenho um trapézio e essas linhazinhas aqui, elas indicam se os lados são diferentes ou iguais. Como assim? Bom, se eu tivesse aqui 2 tracinhos e aqui 2, significaria que os lados são iguais, têm a mesma medida. Como eu tenho 2 tracinhos e 1 tracinho, quer dizer que as medidas elas são diferentes.
Então, quando o trapézio traz os lados não paralelos com medidas diferentes, nós dizemos que esse trapézio é um trapézio escaleno, tá? É só observar se os lados não paralelos têm medidas diferentes. Se sim, é escaleno. Aqui eu trouxe o isósceles, ele tá bem mexido, que é porque eu tenho mais coisas a falar sobre o isósceles do que sobre o escaleno. Bom, gente, primeira coisa, os lados não paralelos. Se eles forem iguais, isso já é um indício, já nos mostra que esse trapézio ele é isósceles. Quais são as outras características? Bom, em um trapézio isósceles, os ângulos internos de cada base são iguais. Como assim? Olha só, ângulos que pertencem à mesma base. M e P estão na base menor. Então, em um trapézio isósceles, o ângulo M é igual ao ângulo P, certo? A mesma coisa acontece com a base maior. Olha só, na minha base maior, eu tenho o ângulo M e o ângulo O. Se o trapézio é isósceles, esses dois ângulos têm medidas iguais, tá? Outra característica do trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. As diagonais desse trapézio, elas têm mesma medida. Então, quando a gente observa tudo isso em um trapézio, quer dizer que nós temos um trapézio isósceles. Bom, recapitulando. Lados não paralelos com medidas iguais, certo? Aqui, ângulos de mesma base com medidas iguais, ou seja, esses dois são iguais e esses dois são iguais, tá? Os que pertencem à mesma base. Diagonais congruentes. Nesse caso, o trapézio é isósceles. Para finalizar, eu trouxe para vocês o trapézio retângulo. Esse é um dos mais fáceis de identificar, porque ele tem um dos lados não paralelos perpendicular com as duas bases. O que seria perpendicular? Olha só, quando eu tenho retas que se cruzam, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Qual a diferença se os dois tipos se cruzam? As oblíquas não necessariamente precisam formar ângulos de 90 graus. E as retas perpendiculares, elas se cruzam, formando ângulos de 90 graus. É o que acontece aqui. Olha só. Um dos lados não paralelos é perpendicular com as bases, ou seja, forma ângulos de 90 graus. Então, nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de trapézio retângulo. Só para finalizar, eu tenho mais uma curiosidade. Olha só. Um trapézio retângulo, ele também pode ser chamado de escaleno. Por quê? Porque ele possui lados não paralelos com medidas diferentes, o que é uma característica do trapézio escaleno. O escaleno não vai ser retângulo, mas o trapézio retângulo, além de retângulo, também pode ser classificado como escaleno, porque a característica de lados não paralelos com medidas diferentes é também do trapézio escaleno. Parece confuso, mas é fácil de entender. Bom, gente, por hoje é só. Não deixem de praticar, tá certo? Tentem, façam, tirem dúvidas comigo, tá? E tirem a foto para receber o visto virtual, tudo bem? Espero por vocês nas videoconferências dessa semana. Um grande beijo e até a próxima aula.